Consolidação. O que é consolidar? É você tornar sólido. Você vai ajudar a pessoa a se manter firme no compromisso que ela assumiu com Jesus. Amém, queridos? E é por isso que nós temos esse princípio do guardião. E agora eu quero falar para você sobre a origem. Eu quero trazer a base bíblica disso. Amém? Você tem na sua apostila. Essa apostila foi preparada com muito carinho pelos irmãos. E aqui nós temos vários conceitos bem importantes que vão fundamentar biblicamente o princípio do guardião. O texto base é o texto que está ali de Gênesis capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler ele na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a versão que você tem na sua apostila. Aqui nós temos o Senhor Deus falando com Caim, depois que Caim assassinou o seu irmão Abel. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Mentiu, né? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Essa é a pergunta que Caim faz para Deus. Deus pergunta para ele: cadê o teu irmão? Aquele que tu matou, aquele que tu não cuidou, aquele de quem tu, com quem tu estavas competindo, aquele com quem você queria tomar o lugar dele. Você queria ser o preferido, como ele aparentemente era o preferido. Você queria ser aceito, assim como ele foi aceito. E aí o que você fez com ele? Você matou. E aí ele pergunta: por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus não responde a pergunta. Não aqui, mas durante toda a Bíblia a gente vê essa resposta. Sim, você é guarda do seu irmão. Você tem que ser o guardião do seu irmão, porque nós não podemos andar no espírito de Caim, nós não podemos andar nessa estrutura demoníaca de Caim, de competição, de ciúme, de inveja, de querer o lugar do outro, de querer ser mais amado do que o outro, de querer ser reconhecido no lugar do outro. Esse espírito demoníaco de Caim não pode estar sobre nós. Nós precisamos viver de uma forma diferente. E por isso, sim, a resposta à pergunta de Deus é: eu sou sim. Caim pergunta para Deus, eu sou o guarda do meu irmão? A resposta de Deus é: sim, eu quero que você cuide do seu irmão. Porque, queridos, se eu não cuidar do meu irmão, eu não vou estar vivendo dentro do plano de Deus. Deus planejou todas as coisas nesta terra para que elas existissem em função dos relacionamentos. Ainda assim, na sua apostila, na continuação do versículo, do 10 ao 12 ainda, nós vamos ler do 9 de novo, fala dos resultados da vida de Caim. Olha o resultado da vida de uma pessoa que não guarda o seu irmão. Está na apostila ali. Gênesis 4, 9 a 12. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão, ou o guardião do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, então não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo errante pelo mundo. Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus e o sangue de Jesus anulou na cruz toda a maldição da lei. Essa maldição também está anulada sobre a nossa vida, mas nós precisamos estar em Cristo. Mas é muito interessante a gente perceber que pessoas que vivem nessa estrutura de Caim, de não cuidar do seu irmão, de não se preocupar com o outro, de competir, de se ofender, porque Caim ficou muito ofendido porque Abel fez um sacrifício e Deus aceitou. Então a gente às vezes vê o ministério do outro prosperando, a gente vê a vida do outro prosperando, isso chateia porque a gente está parado. Talvez você está há bastante tempo aqui na igreja, ou você esteve bastante tempo na igreja que você congregou anteriormente, e lá você dizia: poxa, essa pessoa acabou de chegar, já está lá na frente, eu estou aqui atrás. Esse é o espírito de Caim. Se isso te leva a ficar ofendido, é o espírito de Caim. Agora, se isso te empurra a melhorar, aí não é o espírito de Caim, é o Espírito Santo te ajudando e te dizendo: te coça, vamos crescer,
Vamos avançar. E aqui, olha só, irmãos, ele ficou fugitivo, errante. Já viu aquela pessoa que entra num relacionamento, no primeiro conflito ela pula fora? Aquela pessoa que muitas vezes ela mal começa a congregar numa igreja e aí ali, logo na sequência, ela dá um conflito, ela vai embora. Ela foge. Por quê? Porque ela está ofendida. Ela não quer cuidar, ela quer só ser cuidada. Ela não quer dar, ela só quer receber. E por isso, então, ela está presa nesse espírito de Caim. Por isso, queridos, nós, como filhos de Deus, não podemos ter esta postura. Por quê? Irmãos, não tem como se relacionar com Deus sem se relacionar com os nossos irmãos. É o item 2 aí, nesse item, né, da origem do guardião. Aquele que não ama seu irmão, não ama Deus. Não há como eu dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, não há como manter um relacionamento com Deus se eu não me relacionar com as pessoas. E é muito comum, no tempo em que nós vivemos, as pessoas quererem viver uma vida de igreja assim, muito pessoal, muito individual, muito ela com ela mesma. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso das pessoas, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu tenho que só ter a minha vida com Deus. Eu oro, eu dou o meu dízimo, eu jejuo, eu canto, eu adoro, eu tenho o meu ministério. Pessoas que exerce o ministério fora da igreja, no sentido de que elas não estão conectadas a nenhuma família, nenhuma congregação, e elas estão aí exercendo o ministério. Irmãos, isso não é padrão bíblico. Se eu não mantenho relacionamento saudável com as pessoas, eu não posso manter um relacionamento saudável com Deus. Eu até posso me relacionar com Ele, mas não é saudável e não é padrão de Deus. Ainda na sua apostila, 1 João 3, 14 e 15, o apóstolo João diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha que interessante. Uma evidência do novo nascimento é o amor aos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si mesmo. Então, amados, muitas vezes nós não amadurecemos espiritualmente porque nós achamos que o ministério, a obra de Deus, é algo que eu faço na igreja, é algo que eu faço no prédio da igreja, é algo que eu participo da estrutura da igreja. Tudo isso é viável, tudo isso é válido e tem que ser feito. Alguém tem que ficar na porta, alguém tem que cuidar do som, alguém tem que tocar o louvor, alguém tem que ajudar na parte, né, de organização, alguém tem que ajudar na diaconia. Tudo isso precisa ser feito, mas não é a essência daquilo que Deus está nos pedindo. Deus está nos pedindo para que nós venhamos a amadurecer espiritualmente e investir tempo no relacionamento com as pessoas. Porque o que muda mesmo as nossas vidas é esse relacionamento com as pessoas. É lidar com gente difícil, é lidar com gente que é encrenca, é lidar com o chato, é lidar com o fofoqueiro, é lidar com aquela pessoa egoísta, é lidar com o crítico. E está todo mundo aqui na igreja assim. É ou não é verdade? A gente não é assim, né? Os críticos, está tudo aqui, nós todos somos assim. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, e eu aprendo a melhorar isso na minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. O Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas, aonde? Nos relacionamentos. Quando você dobra o joelho lá no seu quarto para receber revelação de Deus, é para você aplicar aqui na vida real. Você recebe lá dentro do seu quarto, no lugar secreto, com Deus, para que você possa viver aqui a vida de Cristo. Jesus tinha uma vida intensa de oração, mas passava muito tempo com as pessoas. E aí é que vem essa questão, irmãos. O Senhor está nos pedindo, cuida dos teus irmãos e ame-os, porque senão você não vai ter nascido de novo. Então a dificuldade em amar as pessoas evidencia o nosso coração.
E aí, queridos, o coração de Jesus não é igual ao nosso natural. Como é que é o coração de Jesus? A Bíblia nos mostra que o coração de Jesus é um coração pastoral, que é o item 3. O coração pastoral de Jesus, ele nos leva a cuidar das pessoas. O que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ah, mas aí todo mundo vai dizer, mas o pastor é tu? Não é assim? Mas o pastor é tu tem que dar a vida por mim. E é verdade. Eu tenho que dar a minha vida por você também. Assim como Jesus deu a sua vida. Mas só eu tenho o coração de Jesus aqui? Não, né? Todo mundo está cheio de Jesus aqui, amém? Então esse bom pastor está aí. E ele quer usar o coração dele, e ele quer usar você para amar as pessoas, para cuidar delas. Nós vemos tantos exemplos na palavra. Jesus contou aquela parábola da ovelha perdida. E olha só, o pastor ele deixa as 99 em segurança e vai buscar a ovelha perdida. Ou seja, tem muita gente que está precisando ser resgatada, mas eu não posso ir tentar resgatar e perder as que eu já tenho. Concorda comigo? Por isso que nós precisamos todos nos ajudar. As 99 ovelhas têm que ficar em segurança. E como é que a gente mantém isso em segurança? Com guardiões, com discipuladores, com células, grupos em que as pessoas elas estão arrebanhadas, elas estão no aprisco, as ovelhas estão todas juntas, uma cuidando da outra, e aí o pastor pode buscar aquela que está perdida. Por isso que a consolidação, esse trabalho de cuidar, é feito uns pelos outros, porque assim a gente alcança muito mais pessoas. Eu sou limitado, já foi dito isso aqui com muita propriedade. Mas, se nós trabalharmos juntos, nós podemos fazer muito mais para Jesus. Nós podemos cumprir a missão que a Igreja Vida tem. Porque nós não somos a única igreja da cidade, nós não somos a melhor igreja da cidade, nós não somos a igreja mais perfeita da cidade, nós somos uma delas. E nós temos uma missão. Eu não quero ser melhor do que qualquer outro, eu só quero cumprir o meu chamado. A Igreja Vida só quer cumprir seu chamado. A gente tem um propósito, a gente só quer cumprir. E isso engloba, envolvendo todos que nós que estamos aqui. Então, amados, se você tem o coração de Jesus, você vai cuidar dos seus irmãos. E aí nós vamos conseguir também cuidar do coração das pessoas. Olha só, é bastante informação, né, queridos? Para você vai poder ler tudo isso. Mas eu sei que o seu espírito está recebendo tudo. Talvez a mente não está pegando e gravando tudo, mas no seu espírito está ficando lá impregnado, porque isso é uma unção, isso não é um conhecimento, é uma revelação. Agora, algo bem importante que eu queria dizer. Irmão, quando uma pessoa ela chega na igreja, né, muitos de vocês estão aqui há pouco tempo congregando conosco, somos muito honrados por isso, muito felizes com isso, mas cremos já que Deus tem um propósito com a sua vida, e Deus quer usar você poderosamente. O que nós entendemos é que o coração, ele é uma terra que pode ser fértil ou não. Quando a palavra de Deus ela é lançada, o que acontece, queridos? O coração recebe aquela semente e ela vai dar um fruto ou não. E aí nós temos a parábola, está lá em Mateus 13:18, que é a parábola do semeador. E lá fala de 4 tipos de coração. Um primeiro coração, que é um coração onde o diabo consegue roubar a palavra. E quantas pessoas chegam aqui na igreja, entram e saem do culto, e o diabo rouba a palavra, e elas nunca mais voltam. Mas se tiver um guardião do lado, se tiver alguém para ligar para ela na segunda-feira e dizer, e aí, como é que foi o culto? Entende? Tem pessoas que vêm... Irmãos, nós falamos sobre batalha espiritual no domingo. Teve gente que já saiu daqui em guerra. Sério, se machucou aqui na porta. Sozinho. Machucou a perna, sozinho, nada demais, machucou-se e trabalha com o corpo, trabalha na área de saúde. Olha só a batalha espiritual. Mas eu liguei para ele na segunda-feira, eu falei com ele o dia todo, falei com ele na terça, mantive ele firme, porque senão ele podia desanimar, não é verdade? É uma pessoa que está começando na caminhada há pouco tempo, ele podia desanimar da fé, mas como tinha um guardião do lado, o diabo não roubou a palavra. E você pode fazer isso por alguém. Tem aqueles que recebem com alegria, mas não tem raízes, porque o coração é cheio de pedra.
Irmãos, a gente tem que ajudar as pessoas a terem raízes. Mas como é que a gente cria raízes? Se aprofundando. Então aí que vem os relacionamentos. A gente tem que fazer muitos amigos. Irmão, o meu sonho como igreja é que a gente chegue num final de culto, antes da célula, no final da célula, e as pessoas elas não estejam buscando só os seus amigos para conversar, mas que esteja todo mundo indo atrás dos visitantes, indo atrás daquelas pessoas que estão chegando. Para quê? Para que a gente possa consolidar todos. Porque senão a gente fica só na panelinha, e a gente não pode ser panelinha. A gente tem que conversar com todo mundo, a gente tem que se relacionar com todo mundo. Eu não posso falar só com os que eu gosto, isso é uma imaturidade. Falar só com quem eu gosto é imaturidade, isso é coisa de criança, tu não é meu amigo. A bola é minha e eu não te empresto. Isso é imaturidade, a gente não é assim. Amém? Nós somos uma igreja madura, por isso no final do culto você vai sempre buscar falar com alguém diferente. E aí vai criando raízes, você vai criando novos amigos, criando novos relacionamentos e você vai ficando firme. E aí tem aqueles que se deixam sufocar pelos cuidados do mundo. Então tem gente que ouve a palavra, volta lá para a sua vida e o mundo sufoca. Se não tiver alguém para cuidar, se perde. A pessoa nunca mais volta ou desanima. Ah, mas tem aqueles que ouvem a palavra e são um coração bom, que é fértil e a semente cresce e a pessoa se mantém na palavra? Claro que sim, mas essa é uma terra que não surge sozinha. A gente tem que tirar as pedras. Obrigado, querido. A gente tem que tirar as pedras, a gente tem que ajudar a pessoa a tirar os espinhos, a gente tem que ajudar a pessoa a trabalhar a terra. Para quê? Para que ela tenha um coração preparado para se manter firme. Então isso não é algo que surge do nada. Alguém tem que fazer esse trabalho. E quem sabe você, como o irmão Sidney falou, sentiu falta disso. Talvez você está dizendo assim, poxa, é verdade, eu senti falta disso na minha vida. Mas as pessoas que entram por essa porta não vão sentir falta disso. Porque você está comigo, nós estamos juntos e nós vamos cuidar uns dos outros, amém? Irmão, tem que conhecer a Bíblia toda? Não, porque não é isso. O amor não é algo de conhecimento, o amor é algo de relacionamento. É a forma eu querer ser mais parecido com Jesus e mostrar Jesus para as pessoas. E sabe o que é mais maravilhoso, queridos? Quem guarda alguém tem uma recompensa, sabia? Além de você agradar a Deus, amar, se transformar numa pessoa melhor, olha o que acontece. O Senhor te promete uma recompensa. 1 Tessalonicenses 2:19-20 diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Lembra? Coroa sempre fala da recompensa no reino. Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Na vinda de Jesus, na vinda do reino, nós vamos ter uma coroa. Quem é que é essa coroa? O que o texto diz? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ele está falando para a igreja de Tessalônica. Está dizendo para os irmãos que ele guardou. Paulo cuidou daquela igreja. Paulo guardou aqueles irmãos. Irmão, era uma igreja numa casa. Era uma célula. E Paulo foi o líder de célula durante algum tempo ali. Mas ele não começou liderando uma igreja. Ele começou cuidando das pessoas. E tem uma recompensa. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma recompensa pelas pessoas que você cuidou. Ah, mas nem precisava. Não precisa, mas Ele quer te dar. Você vai negar um presente dado por Jesus para ti? Não. Sim ou não? Não, né? Você viu, queridos, como está tudo na Bíblia? E eu não estou forçando a interpretação, você percebeu? Então, meus amados, guardar os nossos irmãos, guardar as pessoas, é a nossa missão, é fundamento bíblico. Irmãos, essa igreja nasceu como? Eu era um guardião, 6 anos atrás, era eu e a minha esposa e os meus filhos. Nós congregávamos em Rio do Sul, morando em Brusque, e nós íamos para Rio do Sul a cada 15 dias, 3 horas para ir, 2 horas de culto, 3 horas para voltar. Esse era o nosso domingo a cada 15 dias, só para ser amado e cuidado. Depois a gente começou a fazer isso pelos nossos vizinhos. E veio um, veio outro. De repente veio pessoas da família.
E a coisa começou a acontecer, mas tudo nasceu do quê? Do cuidar, receber em casa, conversar, sentar na mesa, bater um papo, perguntar como é que tu tá. E olha o que Deus nos deu hoje, olha que bênção. Irmãos, eu me sinto tão honrado por Deus me confiar tantas vidas para cuidar. Mas sabe por quê, queridos? Não falo isso com orgulho, mas falo como um fato. Eu fui fiel em cuidar dos que Deus me deu no começo. Se você for fiel em cuidar daqueles que Deus está te dando hoje, não importa quantos sejam e quem seja, não importa. Se você for fiel em cuidar, Deus vai cuidar de ti e vai te recompensar por todo o desgaste que tu vai ter cuidando de pessoas. Então não tenha medo. Não espere que as pessoas vão te retribuir, não espere que as pessoas vão te amar, não espere que as pessoas vão te aplaudir, te retribuir, recompensar. A recompensa não vem das pessoas. Eu não espero recompensa dos irmãos. Por isso que eu posso amar sem restrição. Porque se eu esperar algo de você, o momento que você me ferir, eu vou querer parar de amar. Porque eu não recebi o que eu queria. Entende? Mas eu não posso fazer isso, não é justo e não é correto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar como Jesus amaria e cuidar dos meus irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a base bíblica dos guardiões.